As semifinais da Champions League prometem demais e nesse vídeo eu quero trazer uma análise completa sobre as equipes e, claro, trazer os meus palpites de quem passa em cada um dos dois confrontos. Da Arsenal, da PSG, da Barcelona, da Inter, tudo isso você vai ver aqui a partir de agora. Vamos começar falando de Arsenal e Paris Saint-Germain, duas equipes que não venceram a Champions League. O Arsenal foi finalista em 5 e 6, perdeu para a equipe do Barcelona com Ronaldinho Gaúcho e companhia, e o PSG foi finalista em 19 e 20, que perdeu para o Bayern de Munique com gol de lei do ex com Kingsley Coman. Mas vamos falar dos confrontos de agora. Ao todo, tá? Arsenal e PSG jogaram 6 vezes, tá? E aí, tem um tabuzinho aqui, tá? Por quê? Porque o Arsenal nunca perdeu para o Paris Saint-Germain. São 3 vitórias e 3 empates. Vocês estão vendo que aqui tá 5 jogos e você deve estar perguntando, pô, Gabi, por que isso daqui? Mas fiquem tranquilos, tá? Por quê? Porque esse jogo não tá entrando naquele histórico, que foi uma partida 5-1 pro Arsenal no International Champions Cup 2018, com gol de Nkunku, Lacazette, Ozil. Olha que época que a gente pegou. Então, quais foram os outros confrontos? Então, os outros 5, né? Já que você citou. O último deles, muito próximo, na rodada 2 dessa temporada, no famoso grupão que a gente tem agora na Champions League, 2-0 Arsenal no Emirates com gols de Bukayo Saka e Kai Havertz. Depois também teve confronto em 16-17 pela Champions, né, 2 empates, inclusive. E aí em 1994 eles disputaram a semifinal da Taça das Taças, tá? Um campeonato que obviamente não existe mais e o Arsenal também levou vantagem. Então tem um tabu pro lado do Arsenal, só que assim, um histórico bem pequeno, né, pessoal, de fato. Comparação das equipes e, claro, trazendo algumas estatísticas e já relembrando como que foi a trajetória de cada um aqui na competição. A Arsenal foi um dos primeiros lugares, então tem jogos a menos, né? Jogou 2 partidas a menos porque não precisou ir para os playoffs, então 12 partidas contra 14 do Paris Saint-Germain, que inclusive fez uma primeira fase bem irregular, tá? Achava até que o PSG poderia correr o risco de ficar de fora. Em contrapartida, conseguiu dar a volta por cima e classificou-se, teve que pegar o Brest ainda e tal, naquele playoff. Inclusive fez muitos gols naquela partida, mas ó, o número de derrotas é muito diferente. São 5 derrotas para o Paris e 1 derrota apenas da equipe do Arsenal. 9 vitórias, 2 empates, 8 vitórias e 1 empate. Um outro ponto também que vale a pena a gente mencionar aqui são os gols, né? Por mais que pareça que o Paris Saint-Germain faz mais gol, o Arsenal tá ali, ó. Lá e cá, 30-30 cada um. Agora, se a gente se tratar de gols sofridos, falar de defesa aqui, aí o Arsenal ganha de lavada. São 7 gols sofridos apenas em 12 partidas contra 14 do PSG, que tem uma média de mais de 1 gol por jogo sofrido, né? É difícil um jogo onde a equipe do PSG não sofre gols, tá? Vamos agora para o campinho e já trazer outras informações aqui de campo também, né? Táticas e também de jogadores. Vamos lá. Começando com o Arsenal, lembrando que o Arsenal joga o primeiro jogo dentro de casa. O Arsenal provavelmente vai com Raya no gol, tá? Saliba e Kiwior na defesa. Inclusive o Kiwior fez gol agora recentemente contra o Crystal Palace. É o substituto imediato do Gabriel Magalhães, que está fora por lesão e não volta essa temporada. Lewis Skelly na lateral esquerda e o Timber na direita. Meio campo também vai ter alterações, que a gente está vendo aqui do Arsenal. Declan Rice e Odegaard, ok. Só que a gente vê a presença do Jorginho. E por quê? Não é por conta de lesão, mas sim suspensão. Thomas Partey tomou mais um amarelo contra o Real Madrid e vai ficar de fora do jogo. Depois eu vou trazer algumas opções aqui, terminar a escalação para vocês entenderem o que pode acontecer, o que o Arteta pode fazer com essa ausência importante, tá? Que inclusive o Thomas Partey está sendo sondado no Barcelona e está jogando muita bola. Ataque com o Bukayo Saka, que voltou muito bem de lesão. Mikel Merino como falso 9 e o Gabriel Martinelli aqui do lado esquerdo. Opções que tem o Mikel Arteta que podem ser utilizadas, seja durante o jogo ou também, né, inicialmente. Que é o caso, por exemplo, do Zinchenko, tá? São 2 jogadores que podem substituir, nesse momento, o Partey. Jorginho, obviamente, lidera essa disputa, mesmo voltando de lesão, mas já tá ficando no banco de reservas, então é o mais provável. E o Zinchenko é o segundo mais provável, tá? É a segunda opção aí sem o Partey. Lembrando que o Zinchenko já jogou na lateral esquerda, joga um pouco mais à frente, então o ucraniano é bem dinâmico. O Trossard seria num pensamento de falar assim, cara, o Jorginho não tá bem e a gente não quer o Zinchenko também não tá tão bem assim, não joga tanto. Aí seria um recuo do Mikel Merino, as origens dele, né? Que lembrando que ele é um meio campo de ofício, apesar de estar sendo utilizado como falso 9. E o Leandro Trossard ser este falso 9, já que ele também não é um 9 de fato. Às vezes, inclusive, disputa posição com o Martinelli. Mas pode jogar como esse último homem de ataque, já jogou assim com o Mikel Arteta. Qual vocês preferem? Depois vocês comentam aí embaixo. Inicialmente, eu imagino que ele não vai mexer muito na estrutura, né? Vai manter o Mikel Merino lá na frente.
Vamos para o Paris. Paris que é visitante no primeiro jogo, vem com Donnarumma, nenhum desfalque, tá? Nenhum desfalque. Marquinhos, William Pacho, Nuno Mendes e Hakimi. E aqui, cara, vale a pena atenção para esses dois jogadores. Hakimi e Nuno Mendes, na minha opinião, é a melhor dupla de laterais, da Europa, tá? No momento, né? O PSG tem os melhores laterais da Europa. Alguns times têm um lateral direito bom, um lateral esquerdo não tão bom, mas eu acho que o PSG tem os dois muito bons, estão voando, principalmente no aspecto ofensivo, onde são mais fortes. Meio campo com Vitinha, Fabian Ruiz e João Neves. E no ataque Dembélé, Kvaratskhelia e Bradley Barcola. E aqui sempre um adendo, né? Barcola, hora ou outra, acaba sendo o banco do Desiré Doué, que inclusive eu quero fazer vídeo dele aqui. Tá? Se vocês apoiam, comenta aqui, eu quero analisar esse jogador. Se vocês curtirem, tiver comentário, que tiver um comentário, eu já faço um vídeo aqui, beleza? Mas só se vocês quiserem mesmo, tá? Pitaco, tá? Normalmente, eu costumo dizer que ataques bons vencem jogos e defesas boas vencem campeonatos. Mas dessa vez eu vim me contradizer. E por quê? Realmente eu não sei. Sinceramente eu tô com uma sensação muito grande de que o Paris Saint-Germain vai superar o Arsenal. Ainda assim, que o Arsenal taticamente eu vejo um time muito bem preparado. Acho que o Paris Saint-Germain vive um momento esplêndido em diversas posições. Talvez assim, o único jogador que a gente possa questionar hoje, que a gente questiona inclusive na seleção, apesar de ser bom jogador, é o Marquinhos. Agora, o Pátio tá muito bem, o Nuno Mendes tá bem, o Hakimi tá bem, o trio de meio campo afinadíssimo e o ataque então nem se fala, tá? Um dos melhores ataques da Europa, apesar na Champions League em si não ter marcado tantos gols assim como muita gente imagina. Mas enfim, eu acredito que o PSG passa. O que vocês acham? Comenta aí embaixo. Barcelona e Inter, diferentemente do confronto anterior, aqui tem muito mais história e dois times que obviamente já foram campeões da Champions. Aqui foram 16 jogos disputados, tá? 7 vitórias do Barcelona, 5 empates e 4 vitórias da Inter. É claro que, né, o histórico obviamente é muito positivo para o Barça, mas talvez a vitória mais marcante que a gente teve, né, nesse período foi aquele famoso Parque de Bus do Mourinho, né, que conseguiu segurar o Barcelona com um jogador a menos e tudo mais, né? Se não me falha a memória, quem foi expulso foi o Thiago Motta, exato, Thiago Motta que inclusive agora virou treinador. Então tenho certeza que todo mundo lembra, né? Aquela imagem do Mourinho comemorando lá no Camp Nou, dando briga, o Vitor Valdez chegando e tal, que ele fingindo, tava falando que tava apontando ali para os jogadores de cima. Mas a história realmente é muito rica. Vamos filtrar para Champions, já que tem muitos jogos. São 12 partidas, obviamente, só de Champions League, 6 vitórias do Barça, 4 empates e 2 vitórias apenas da Inter. Então, realmente, um histórico muito positivo para o lado espanhol. Comparação de campanha, tá? A gente teve aí o Barcelona indo muito bem, a Inter também uma primeira fase muito boa, muito tranquila e principalmente, tá? Já tenho que destacar aqui da Inter, que é o sistema defensivo do time, tá? Deixa eu pegar aqui, ó, tipo de defesa, acho que tá aqui, gols sofridos, exato. Cara, até o momento, acreditem se quiserem, em 12 jogos a Inter tomou apenas 5 gols. Sabe o que é 5 gols? É loucura, cara. Eu sou corintiano, pô, eu não imagino meu time fazendo uma média dessa. Já o Barcelona, que é um time que joga muito mais aberto, tem um estilo de futebol um pouco diferente, sofreu 17. Em contrapartida, o Barcelona é o melhor ataque da competição, tá? Com 37 gols marcados até o momento contra 19 da Inter. Mas aquela lógica, né? Um time que toma mais gols, se ele quiser se classificar, ele vai ter que fazer mais gols. Agora, um time que toma menos gols, se ele quiser classificar, ele precisa fazer um mínimo ali, 1-0, tanto que os resultados, né, da Inter são um pouco mais modestos nesse sentido, mas obviamente sem menosprezar a equipe. Outro ponto também que eu acho que a gente vai ver muito nesse jogo, o Barcelona é um time muito mais de posse do que a Inter, né? Se a gente conseguir ver aqui a média da posse, ó, o Barcelona tem 57% e a Inter tem apenas 50%, né? Isso diz muito também sobre o estilo de jogo da equipe. A Inter com um jogo mais reativo, que espera mais o adversário, se defende mais em bloco baixo. E o Barcelona, que tem uma linha mais alta, gosta de pressionar lá em cima, por vezes roubar a bola ali já no campo de ataque. E quando é atacado, também consegue contra-atacar. A gente viu muito isso, principalmente contra o Benfica, né? Aquele jogo acho que ilustra muito o estilo de jogo da equipe do Barcelona. Vamos seguir então agora para a gente ir para o campinho e falar sobre as opções, problemas que essas equipes têm. Vamos começar com o time que joga primeiro na casa, né? Dentro de casa, que é o Barcelona, que não joga no Camp Nou, porque ele está em reforma, joga no Luis Companys, com Chesney no gol, segue Ter Stegen ausente aí por lesão. Na defesa temos Ronald Araújo, Paul Cubarsí
E o Gerard Martin, aqui também um outro problema, o Baldé lesionou, tá? E pelo menos, pelas informações que eu tenho agora, no momento que eu tô gravando esse vídeo, o Alejandro Baldé não retorna. Lembrando que ele estava até na lista lá do Golden Boy e tal, um lateral realmente muito bom, acertou-se na lateral esquerda do Barcelona com ele. Koundé também na lateral direita, curioso, né? Como o Koundé hoje ele virou muito mais um lateral do que propriamente um zagueiro jogando aqui no Barça. Meio campo com Pedri, Frenkie de Jong e Fermin. Calma que eu já vou falar sobre o Fermin aqui. E por fim o ataque com Rafinha, Yamal e também preciso falar sobre o Lewandowski, tá? Vamos para os problemas ali da defesa primeiro, né? Para mencionar algumas mudanças que podem ocorrer. O Inigo Martínez ele foi poupado no segundo jogo contra o Borussia Dortmund pelo fato de ele estar aí a um cartão de ser suspenso. Então naquele jogo, o primeiro foi 4-0, o Cubarsí acabou jogando, tá? Muita gente inclusive está questionando o Ronald Araújo, né? Mas me parece que pela liderança que ele tem e enfim, acho que o Ronald Araújo não sofre muito risco de ficar de fora. Então a briga de fato é entre Inigo Martínez e Cubarsí. Por mais que o Cubarsí tenha sido titular no último jogo, eu colocaria Inigo Martínez. Acho que finalmente ele vem jogando futebol que todo mundo esperava dele, né? Desde que foi contratado. Então pode ser uma boa opção aqui na defesa, né? Inclusive, assim como o Cubarsí também, é muito bom no jogo aéreo. Meio campo com Pedro e Frenkie de Jong, ok, tá? E aqui a dúvida entre o Fermin. Por que a dúvida com o Fermin? Ele tem dois concorrentes diretos para essa vaga, que é o Gavi e é o Dani Olmo. Ultimamente, quem vem sendo considerado titular é o Fermin, tá? Mas eu acredito que seja muito por uma questão de momento. Eu ainda, pensando em qualidade, pensando em armação de jogo, eu talvez iria de Dani Olmo. Não sei o que o nosso querido treinador Hans Flick vai fazer, mas tem essas três opções aí para ele pensar e três ótimas opções, eu diria. E lá no ataque, como eu falei, o Lewandowski acabou se lesionando, acabou ficando de fora aí do último jogo do Barcelona na La Liga. E agora resta a dúvida. Pelo menos, de última notícia, é mais para ele estar fora do que ele para estar dentro do jogo. Tá? Talvez ele perca pelo menos a primeira partida. E se ele perder, aí o substituto imediato é o Ferran Torres, que vem sendo, sabe, aquele reserva que todo técnico quer. O cara entra e faz gol, não tem jeito. Vamos seguir agora então, já que eu comentei todas essas possibilidades do Barça, vamos pro lado da Inter, que está muito mais simples, tá pessoal? A Inter é um time que mexe muito pouco, começando com o Jan Sommer jogando no 3-5-2, Francesco Acerbi no meio da defesa, Pavard e Alessandro Bastoni, que eu gosto bastante, inclusive tem vídeo da Inter, tá? Tá aí nos cards, só você assistir. Na lateral esquerda, Federico Di Marco, Darmian na ala direita, meio-campistas Mkhitaryan, Çalhanoğlu, Barella. Como eu falei bem do trio lá do PSG, também tem que falar muito bem do trio da Inter, que realmente tá excelente, tá? E lá no ataque, Lautaro Martinez e Marcos Thuram. Acredito que a única possibilidade de mudança é talvez o Carlos Augusto ser titular no lugar de Di Marco. O que muda? O que muda aqui? Se o Carlos Augusto for titular, o Simone Inzaghi tá mais preocupado com uma questão defensiva desse lado. Na minha opinião, o Carlos Augusto se defende muito melhor do que o Federico Di Marco, tá? Agora, se ele quiser uma saída mais rebuscada, até o Di Marco inclusive tem 7 assistências na Serie A italiana, aí ele opta pelo Di Marco. Mas essa é a grande mudança, não que o Carlos Augusto seja um perna de pau, tá? Ofensivamente ele também é muito bom, beleza? E pra fechar, pitaco. Aqui também eu vou me contradizer, a gente tá falando de uma defesa muito forte da Inter, mas a áurea desse Barcelona, cara, tá excelente, né? Óbvio que eu não imagino que vai ser jogo fácil, nem lá, nem aqui, mas assim, acho que ao longo dos 180 minutos, acredito que o Barcelona tem condições, tem mais armas para vencer esse jogo, apesar da minha torcida, olha que loucura, ser muito mais para a Inter. Acho que ia ser legal a Inter conseguir ser finalista de novo, tá? Gosto muito do futebol jogado pela Inter, mas pensando friamente, acho que o Barcelona tem jogadores que podem decidir, como é o caso de Rafinha, Yamal, próprio Lewandowski aí também, como conjunto tem mais qualidade, então vou acreditar na qualidade, apesar de, claro, ver total dificuldade para ver quem passa nesse confronto. Só tô saindo do muro porque eu tenho que sair do muro, beleza? Essa foi a análise das semifinais da Champions League. Se você gostou, deixa o like e se inscreve. E claro, comenta aí embaixo, quem passa? Arsenal ou PSG, Barcelona ou Inter? Quem que vai fazer essa grande final? Comenta aí e dá uma olhada em outros vídeos aqui do Futebol no Detalhe. Valeu? Tamo junto!